Olá, que coisa boa ter você novamente aqui no canal da Cuidando de Gente. Aproveita, dá o seu like e se você gostar desse vídeo, lembra de partilhar com seus amigos. Talvez esse conteúdo possa fazer sentido para mais pessoas. E que bom contar com você para partilhar saberes. Hoje nós começaremos a nossa série Incluir para Transformar, porque afinal é preciso cuidar das pessoas para transformar o mundo. Vamos juntos? Nos primeiros episódios da nossa série, nós estudaremos este livro lindo e cheio de saberes, chamado Extraordinário, que conta a história de um menino que nasceu com uma síndrome rara e, portanto, teve que sofrer uma série de adaptações e entrou na escola já no 5º ano, e aí ele conta todos os seus sentimentos, as suas emoções e os seus desafios para se sentir aceito e parte nesse mundo tão cheio de preconceitos que nós vivemos. Já no prefácio, ele traz a apresentação do livro. O tema é comum. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns. Tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola, tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum por dentro. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde quer que elas vão. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter o rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para outro lado. Sabe o que eu acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém, além de mim, me enxerga dessa forma. Mas agora, meio que já me acostumei com a minha aparência. Sei fingir que não vejo as caretas que as pessoas fazem. Nós todos ficamos muito bons nisso. Eu, mamãe e papai, havia. Na verdade, retiro o que disse. A Via não é tão boa. Às vezes ela fica muito irritada quando fazem algo grosseiro. Por exemplo, naquela vez no parquinho, quando os garotos mais velhos fizeram alguns barulhos, nem sei que barulhos eram, porque eu mesmo não ouvi. Mas a Via escutou e simplesmente começou a gritar com eles. Esse é o jeito dela. Eu não sou assim. Ela não acha que eu seja comum. Diz que acha, mas se eu fosse comum, ela não precisaria me proteger tanto. Mamãe e papai também não me acham comum. Eles me acham extraordinário. Talvez a única pessoa no mundo que percebe o quanto sou comum seja eu. Aliás, meu nome é August. Não vou descrever minha aparência. Não importa o que você esteja pensando, porque provavelmente é pior. Olha que coisa profunda e forte a fala desse garotinho quando ele fala dele mesmo, a autoimagem, a autoestima. Quantas coisas estão aqui, né, presentes nessa fala dele, em que ele se apresenta para o mundo, né?
deixando muito clara a sua luta constante para ser aceito como alguém comum que faz parte e pertence ao mundo. E aí, gente, eu gostaria de refletir com vocês sobre o meu olhar, né, a respeito da inclusão. Porque eu sempre falo que me incomoda um pouco ter que falar em inclusão, uma vez que eu entendo de forma muito peculiar que a diversidade ela faz parte da existência humana, né? E por sermos pessoas, seres únicos, singulares nas nossas necessidades, na nossa história de vida, principalmente emocional, afetiva, porque cada um sente e se expressa de uma forma, eu tenho um pouco de dificuldade para entender por que é tão difícil para as pessoas aceitarem um mundo mais inclusivo. E aí, entendendo que não se trata somente das deficiências, mas, sobretudo, de realmente aceitarmos as peculiaridades, as características, a história individual das pessoas, porque todos nós temos potenciais e temos limitações. Não existe um só ser humano no planeta que seja perfeito, né? A perfeição, aliás, o Karnal tem um vídeo em que ele fala muito dessa questão da perfeição, que então a gente precisa entender que o tempo todo nós estamos nos fazendo, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, e é isso que vai nos moldando, que vai nos fortalecendo para a interação mais saudável, mais harmônica, mais potente com a vida. E quando a gente tem uma situação de um deficiente ou de uma criança ou um adulto que seja com alguma necessidade pontual, específica, porque todos nós temos, mas algo que saia um pouco da curva, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a gente precisa aceitar o outro como ele é. Essa é uma premissa do amor, por exemplo, na relação parental. Aceitar quem está diante de você, aceitar que aquela pessoa tem a sua história, tem a sua missão de vida, tem as suas dores, tem os seus sonhos, os seus talentos, as suas aptidões e o que você, como pai ou como mãe, pode fazer na sua melhor versão para conduzi-lo, para acolhê-lo, para que ele se sinta pertencente e possa evoluir no seu tempo dentro das melhores condições possíveis, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa na relação entre pais e filhos. E outra questão é a gente valorizar aspectos que são fundamentais, como o diálogo, como o acolhimento, o afeto, a construção, né, de relações realmente respeitosas que valorizem o outro e respeitem o espaço do outro. Então a gente sabe que muitas famílias que têm pessoas deficientes, e eu falo isso, gente, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou presidente do Instituto Arion de Ecoterapia e Desenvolvimento Humano, que realiza um trabalho lindo, inclusivo, de reabilitação e habilitação de crianças deficientes através da terapia com cavalos. A gente tem todo um trabalho muito especial voltado para famílias. Então, é muito importante que a gente entenda quem está ali diante de nós. Quais são as necessidades?
quais são os pontos em que realmente eu preciso, como mãe, como pai, me desenvolver, me fortalecer para entregar para o meu filho, para minha filha, as melhores possibilidades, os melhores recursos para que ele possa evoluir dentro da sua condição. É muito comum a gente ouvir pais, a maioria dos praticantes do Instituto são autistas, e a gente ouve com muita frequência dos pais, né? Ai, quando meu filho se curar. Então, assim, olha como as famílias muitas vezes recebem os diagnósticos e não conseguem digerir o que de fato é o transtorno, entender todas as suas especificidades, entender os seus diferentes graus, entender que o autismo é a condição da pessoa. Ela não vai deixar de ser autista. O que ela pode é evoluir de acordo com os estímulos, de acordo com todo o trabalho, com as intervenções terapêuticas, com tudo aquilo que for oferecido a ele de recurso e em que tempo, porque hoje a gente fala muito da importância do diagnóstico precoce, da atenção realmente para características que as nossas crianças demonstram, e que sim, na minha opinião, vale muito a pena que a gente investigue em tempo, porque se realmente for algo que exija um olhar mais aprofundado ou algum tipo de intervenção, a gente tem muito mais tempo e recursos para colaborar com o processo de evolução. A gente tem crianças, por exemplo, que chegaram no Instituto com 3, 4 aninhos, que hoje com 7 estão alfabetizadas, se relacionam super bem com as pessoas, interagem socialmente. Claro, tem as suas limitações, sim, mas quem de nós não tem limitações? Não é? Então, tudo é uma questão dos recursos que a gente oferece, do quanto a gente se dedica a estudar, do quanto a gente realmente entende que a partir do momento que existe algo que eu desconheço na rotina, na história da minha família, qual é o melhor caminho para que eu possa me fortalecer para lidar com aquela situação? É estudar, é conversar com pessoas, e o conversar com pessoas é entendendo que quando a gente, por exemplo, participa de um grupo de mães, e eu participo de vários grupos, a gente tem que ter muito filtro daquilo que é falado, sempre buscar os referenciais na ciência, no que é realmente comprovado, porque a gente vê muitas coisas absurdas por aí. Então, isso é uma questão de escolha, de movimento interno. É daí que eu sempre falo da importância, né, por aqui, do autoconhecimento, da gente realmente, enquanto mãe, enquanto pai, entender que quando eu olho para dentro e me fortaleço e conheço as minhas forças e fraquezas, eu me torno muito melhor para acolher as necessidades das minhas crianças e oferecer recursos nobres que realmente vão colaborar com a sua formação do caráter, da personalidade, que vão identificar qual é o seu temperamento, que vão identificar qual é a sua linguagem de amor, que vão oferecer ferramentas da inteligência emocional para que ela possa ter autocontrole, desenvolver, ampliar a sua empatia, né? Ter automotivação, aprender a se relacionar consigo e com o outro. Então, todos esses são caminhos que a gente só consegue entregar para as nossas crianças se a gente estudar, se a gente buscar suporte especializado, se a gente realmente tiver o desejo de transformar na nossa rotina, na história da nossa família. E o August aqui nesse livro lindo, extraordinário, ele fala muito dessa questão, né? Já nesse primeiro aqui na apresentação,
ele traz a importância da família, então a forma como os pais se relacionam com a deficiência dele, tanto é que são os pais, né, que o denominam extraordinário, e toda a questão afetiva, a questão da inteligência emocional, a forma como ele lida com todas essas questões, né? Então, a autoestima baixa, a imagem distorcida, a identidade conflituosa, né? Quem eu sou nesse mundo, o sentimento de não pertencimento, o desejo, né, de se esconder dos outros. E aí, lendo esse capítulo, eu também parei para pensar que todos esses sentimentos aqui que a gente observa, essas emoções, essas indagações dele com ele mesmo, elas são muito presentes não somente numa criança deficiente, mas nos próprios nas crianças e em qualquer criança, em qualquer adolescente, por exemplo, que está nessa idade, entrando na puberdade, se preparando para a adolescência, para a vida adulta. Esses questionamentos todos que ele traz são comuns em qualquer criança. Então, quanto que a gente também rotula a questão da deficiência com sentimentos, com emoções, com sensibilidades que fazem parte da essência humana. Então, será que não vale a pena a gente repensar os nossos conceitos sobre inclusão? Será que não vale a pena a gente começar a modelar os nossos padrões e romper com aqueles antigos padrões extremamente tradicionais, extremamente verticalizados, preconceituosos, que limitavam as pessoas, que supervalorizavam a imagem, que supervalorizavam, que associavam, né, a imagem ao poder, as notas, o rendimento escolar ao poder, porque isso, gente, na minha concepção, hoje, para essa nova era que já estamos vivendo, não tem muito sentido. O que tem sentido é a essência humana, é o ser muito mais do que o ter. E eu tenho certeza que nesse livro a gente vai aprender muita coisa e contextualizar muitos desses saberes que a gente tanto fala aqui na Cuidando de Gente e que certamente estão contidos aqui nesse tesouro. Faz sentido para você? Vamos juntos? Te espero no episódio 2. Um beijo e até lá!